Então seja muito bem-vindo a esta segunda aula sobre a paz dentro das Sagradas Escrituras, este resumo que nós estamos fazendo a partir de alguns textos que nós escolhemos. Nós queremos hoje aprofundar uma parte um texto da segunda parte da Bíblia Hebraica. Qual é essa segunda parte? Os livros proféticos. A primeira parte foi a Torá, a bênção de Arão. Agora dos livros proféticos. Dos inúmeros textos que nós poderíamos escolher, eu peguei um texto que tem muito a ver também com este período de Quaresma, né? Um período de Quaresma, um período que nós também vivemos, mas que se aplica em toda a vida cristã, que é Isaías 53. Exatamente assim, nós compreendemos um pouco que o texto começa em 52, 13, depois vai até 53, até o versículo 12. Esse texto ele tem uma riqueza muito grande dentro de Israel, dentro da temática teológica de Israel. Ele é um texto também muito complexo a nível, vamos dizer assim, exegético. Quando se quer ler este texto em hebraico, se encontra vários elementos que não são de simples compreensão. Mas eu quero fazer aqui um resumo e indicar o que esse texto tem a nos dizer sobre o Shalom, essa paz do qual estamos falando. Primeiramente, o texto inicia dizendo: Eis o meu servo prosperará. Ele se elevará, será exaltado, será posto nas alturas. Exatamente como multidões ficaram pasmadas à vista dele, pois não tinha mais figura humana e sua aparência não era mais de homem, assim agora as nações numerosas ficarão estupefatas a seu respeito. Reis permanecerão silenciosos ao verem coisas que não lhes haviam sido contadas e ao tomarem consciência de coisas que não tinham ouvido. Olha que interessante. Um servo é apresentado por quem? Por Deus. E aqui já um elemento fundamental e estruturante. Deus apresenta este servo no início do quarto canto do servo do Senhor. Ou seja, é o próprio Senhor a apresentá-lo. Isso já é grandioso. Eis o meu servo prosperará. Terá êxito. Ou seja, o que ele vai realizar e que vai ser contado aqui terá êxito. É Deus que garante isso. Será elevado e posto nas alturas. E olha o que diz o versículo seguinte: exatamente como multidões ficaram pasmadas à vista dele, pois não tinha figura humana e sua aparência não era mais a de homem. Ou seja, uma coisa parece contradizer a outra. Como é que pode alguém ser exaltado e de repente se falar que esta pessoa não tem mais figura de homem, que pessoas ficaram estupefatas a seu respeito, e depois tudo aquilo que vai ser contado? Ou seja, essa exaltação passa por uma humilhação. Essa humilhação que vai ser descrita mais especificamente ainda a seguir. E aí, nós, claro, compreendemos bem também a figura de Jesus Cristo. E aí o texto, ele continua, os reis ficam em silêncio, é aquela postura de admiração, o obséquio, o respeito diante desta pessoa, deste personagem apresentado pelo próprio Senhor, ao verem coisas que não lhes haviam sido contadas. Nunca foi contado em Israel isso, e de fato, esse texto ele tem uma característica de novidade muito grande. Ele é, para alguns, o vértice da teologia do Deutero-Isaías, que é a segunda parte do livro de Isaías, e traz realmente novidades. Um autor alemão que se chama Klaus Westermann, ele dizia que nesse texto cada palavra traz uma novidade. Daí se vê a riqueza, o vértice teológico contido nesse texto aqui que nós lemos na sexta-feira da Paixão. E aí, por isso, todos ficam em silêncio, justamente diante da grandeza daquilo que Deus está realizando, coisas que não haviam sido contadas. Quem creu naquilo que ouvimos? A quem se revelou o braço do Senhor? Ele cresceu diante de Deus, como um renovo, como raiz em terra árida, justamente
como se diz em Isaías, que o Messias ele cresce justamente como este broto na terra. Não tinha beleza nem esplendor que pudesse atrair o nosso olhar, nem formosura capaz de nos deleitar. Olha só, o texto vai falando de um personagem que não tinha beleza, e a beleza era fruto da bênção e da graça de Deus compreendida no Antigo Testamento. Este parece não ter esta bênção, parece não possuir a graça de Deus. Então, veja em que situação se encontra este personagem. Era desprezado e abandonado pelos homens, homem sujeito à dor, familiarizado com o sofrimento. O texto hebraico ele ainda é um pouco mais específico, porque ele vai utilizar que não é somente alguém familiarizado, mas é alguém conhecido pelo sofrimento. É um passivo, ele é conhecido pelo sofrimento para indicar justamente até que ponto este homem ele sofre, este personagem ele sofre, né? E assim depois ele diz: como pessoa de quem todos escondem o rosto, desprezado não fazíamos caso nenhum dele. Bom, nos versículos iniciais nós temos a apresentação que Deus faz deste servo. Nos versículos finais nós temos mais uma vez Deus que toma a palavra e mais uma vez fala do seu servo. E assim nós temos um elemento muito importante a partir do versículo 11b no capítulo 53. Então nós temos Deus que apresenta, Deus que conclui essa passagem. E nós temos no meio um nós. Nós não tínhamos apreço nenhum por ele. Então tem um nós que confessa diante deste servo que ele fazia algo que era diferente daquilo que nós pensávamos. Não tinha formosura nem beleza. No entanto, diz o versículo 4, e olha só, eram nossos sofrimentos que ele levava sobre si. Ou seja, nós considerávamos ele como maltratado por Deus. No entanto, o que o servo faz? Aquilo que ele está fazendo é como se este nós que confessa a própria incapacidade de compreender, é como se ele de repente fosse iluminado. E agora entende o que está acontecendo neste servo. Eram os nossos sofrimentos que ele levava sobre si, nossas dores que ele carregava. Olha só que interessante. Mas nós o tínhamos como vítima do castigo, ferido por Deus e humilhado. Nós pensávamos isso, mas existe um processo de conversão deste nós. Uma conversão que se realiza por meio da ação deste servo. E depois o texto continua. Mas ele foi trespassado por causa das nossas transgressões, esmagado por causa das nossas iniquidades. Nunca em Israel se ouviu dizer que alguém fosse transpassado pelas transgressões de um outro, que fosse esmagado pelas iniquidades de um outro. Isso era próprio, sim, da vítima do sacrifício que se realizava. Então, aquela vítima que era oferecida, ela como que carregava o mal daqueles que ofereciam o sacrifício, daqueles que pediam para o sacerdote oferecer o sacrifício. Mas aí era um animal, mas não o homem. O homem que carregava como vítima estas transgressões. E aí o versículo 5 ele vai ter como que ele vai chegar como que ao ápice dessa compreensão. Ele vai dizer: o castigo que havia de trazer-nos a paz caiu sobre ele. Sim, por suas feridas fomos curados. Olha só, o castigo que viria nos trazer a paz, o shalom, o castigo que nos trouxe o shalom, se abateu sobre ele. Este castigo hebraico lá, musar shalomenu, o castigo de nosso shalom, esta educação divina para que tivéssemos acesso ao shalom, se abateu sobre ele. Por suas feridas fomos curados. Nunca em Israel se ouviu dizer
que uma ferida pudesse curar. Mas neste servo, sim, a ferida deste servo cura as feridas deste povo. Vejam como, por isso alguns disseram que Isaías ele era como que o quinto evangelista, porque soube descrever de maneira muito precisa o sacrifício de Cristo. E aqui nós temos esse elemento, o castigo que se abateu, que vinha nos trazer a paz, se abateu sobre ele. Então, nós recebemos o Shalom. O que é este Shalom? Dentro dessa perspectiva do Deutero Isaías, ele foi, diz o texto, todos nós como ovelhas andávamos errantes. Ou seja, este servo, ele é como que pastor, porque nós andávamos como ovelhas errantes, seguindo cada um seu próprio caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós, lembrando-nos para que nós tivéssemos a paz. Foi maltratado, mas livremente humilhou-se e não abriu a boca. Como cordeiro conduzido ao matadouro, como ovelha que permanece muda na presença dos tosqueadores, não abriu a boca. Lembremos-nos que João Batista vai apresentar no Evangelho de João Jesus como o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Aqui, este texto está apresentando Jesus como o Cordeiro. O Cordeiro que caminha para o matadouro. Ou seja, caminha para o sacrifício, para esse castigo que dá o Shalom aos homens. Não abriu a boca. Após detenção e julgamento, foi preso dentre os contemporâneos. Quem se preocupou com o fato dele ter sido cortado da terra dos vivos, de ter sido ferido pelas transgressões do seu povo. Olha só, ele foi ferido pelas transgressões do seu povo, pelos pecados do seu povo. Deram-lhe sepultura com os ímpios. Seu túmulo está com os ricos. Não vou aprofundar estes versículos e alguns deles, porque há muito debate sobre o significado deles. Embora não tivesse praticado violência, ou seja, aqui se declara a inocência, mas nem houvesse engano em sua boca, não há falsidade. E aqui, no mundo bíblico, quando não há engano na boca, indica justamente a integridade desta pessoa. Não há engano na boca dele. Mas o Senhor, diz o versículo 10, quis esmagá-lo pelo sofrimento. Ou seja, era um desígnio divino que se estabelecia. Porém, ele se oferece. Ele oferece a sua vida como sacrifício expiatório, diz o versículo 10. O Senhor quis esmagá-lo, ou seja, faz parte do projeto divino o que está acontecendo. Não é que Deus é o tirano que está maltratando a vida de alguém. Existe uma pobreza na língua hebraica que não consegue expressar que por meio deste fato, Deus realiza algo grandioso. Deus permite este fato porque sabe que daqui algo grandioso vai se realizar. E a frase seguinte explica ainda mais. Ele oferece a sua vida como sacrifício expiatório. É voluntário o que ele faz. Sacrifício expiatório, aqui em hebraico nós temos o termo Hasham, que é justamente o sacrifício. E a sua vida é sacrifício. Sacrifício que era realizado no Antigo Testamento. Sacrifício que gera morte. Não é o sacrifício, eu estou sofrendo, é um pouco de sacrifício. Não. Não vou comer chocolate. Não, sacrifício cruento. Sacrifício com sangue. A sua vida ele é oferecida, ele se oferece como vítima, como sacrifício expiatório. Isso nunca em Israel se ouviu dizer, que uma pessoa pudesse ser oferecida como sacrifício para expiação dos pecados. Certamente verá uma descendência, prolongará seus dias, e por meio dele o desígnio de Deus triunfará. Deus não disse que ele teria êxito? Após o trabalho fadigante de sua alma, verá a luz e se fartará. Pelo seu conhecimento, o justo meu servo justificará a muitos. Ele levará sobre si as suas transgressões. Este texto, alguns quiseram ver, ele verá a luz, será saciado como a ressurreição, mas o texto hebraico não nos permite chegar a tanto.
pelo seu conhecimento, o justo meu servo. O servo apresentado por Deus agora é apresentado como justo. Não somente é justo, mas justifica muitos. Justificar é uma ação própria de Deus. E este servo está agindo com uma ação que é própria de Deus, justificar a muitos e levar sobre si as transgressões. Eis porque lhe darei um quinhão entre as multidões, com os fortes repartirá os despojos, visto que entregou a si mesmo à morte. Mais uma vez, ele se entrega e foi contado entre os criminosos, mas na verdade levou sobre si o pecado de muitos e pelos criminosos fez intercessão, ou seja, se colocou entre Deus e os criminosos, para que esse shalom fosse comunicado aos homens. O que é o shalom dentro dessa passagem? É o perdão dos pecados, é a absorção em si das transgressões, para que o homem volte à comunhão com Deus. Porque este povo desgarrado que estava, agora pode gozar do shalom, desta comunhão com Deus, pela mediação deste servo. E concluindo com um gancho daquilo que falávamos na aula passada, que a bênção de Deus foi dada por mediação do sacerdote, que comunica o shalom. Tanto que há um salmo que diz que Deus te abençoe com a paz. Salmo 129. E aqui nós temos um outro mediador, um servo de Deus, que ele, agindo de uma maneira expiatória, com os atributos, vamos dizer assim, até divinos, em alguns termos que comparecem aqui, e com uma ação que é própria de Deus, que é justificar, que na Bíblia é salvar, ele comunica a paz. Veja só que grandeza é este elemento salvífico. A paz é apresentada como elemento salvífico, a comunhão com Deus que se estabelece pelo aniquilamento do pecado que se dá na expiação deste servo. Um grande abraço e nos vemos em nossa próxima aula.